Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Vamos anunciar a boa notícia pelo mundo afora. Cristo ressuscitado está no meio de nós. Tenhamos fé, vivamos de esperança em esperança e vamos anunciar pelo mundo afora. Como no Evangelho do primeiro domingo da Páscoa, os discípulos Pedro e João foram ao túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo. João chegou primeiro, representando o amor. Pedro depois chegou representando a autoridade, que Pedro entrou no túmulo onde o Senhor foi sepultado e o Senhor havia ressuscitado. E hoje, na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro e João anunciando a boa notícia, curando paralíticos. É a ação dos apóstolos. O que é o Atos dos Apóstolos? É a ação dos apóstolos.
Tenhamos a ação missionária como dos apóstolos e vamos anunciar o Evangelho pelo mundo afora e perseverar como Pedro e João. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros discípulos de Jesus. Então Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e nada conseguiram. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e ilumine a nossa vida. Pela terceira vez, o ressuscitado aparece aos discípulos. E acontece a pesca milagrosa. Cristo ressuscitado aparece aos discípulos que estavam pescando. Antes dos discípulos verem o ressuscitado, não estavam pescando nada, mas vendo o ressuscitado, o milagre aconteceu. É a pesca milagrosa, porque os discípulos estavam em Cristo e Cristo nos discípulos. E assim nós temos que estar em Cristo ressuscitado, que Cristo ressuscitado está em nós. Tenhamos fé, creiamos, vamos anunciar a boa notícia pelo mundo afora, que o milagre vai acontecer. Nós vimos os dois discípulos no caminho de Emaús, que os dois discípulos no caminho de Emaús estavam caminhando e conversando tudo o que havia acontecido.
E o ressuscitado apareceu para eles, e eles não reconheceram que era o Senhor. Reconheceram somente no partir do pão. E os discípulos no caminho de Emaús era Alfeu e Maria de Cleofas. E depois contaram aos 11 apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E ontem o ressuscitado aparece novamente e trouxe a paz. A paz esteja convosco, instituiu a paz. Que todo o mundo esteja na paz de Cristo. E hoje, nesta sexta-feira, pela terceira vez, o ressuscitado aparece aos discípulos. E onde foi que Cristo ressuscitado aparece aos discípulos? À beira do mar de Tiberíades. Como é bom estar na beira do mar. E vamos meditar esse evangelho, que os discípulos estavam no mar de Tiberíades, e Cristo ressuscitado aparece na beira do mar de Tiberíades. E estavam juntos Simão Pedro, que Simão Pedro foi aquele que representou a autoridade domingo, que entrou no túmulo. Simão Pedro, Tomé, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu e os outros discípulos do Senhor. Estavam João e Tiago, filhos de Zebedeu. João, o discípulo que representou o amor, que representa o amor no evangelho do primeiro domingo da Páscoa. E hoje todos os discípulos juntos, na qual nós vimos anteontem, os 2 discípulos no caminho de Emaús, que reconheceram Cristo Senhor somente no partir do pão, depois contaram aos 11 discípulos que viram o ressuscitado. E hoje todos os discípulos presentes na beira do mar de Tiberíades. Estejamos na beira do mar de Tiberíades, que o mar de Tiberíades, na realidade em que transparece em nosso cotidiano, é todo o nosso lar, que o ressuscitado está no meio de nós. E Cristo ressuscitado aparece aos apóstolos na beira do mar de Tiberíades. E Simão Pedro disse aos outros discípulos: eu vou pescar. Pedro quis pescar. Eles não haviam visto o ressuscitado ainda. E os outros disseram: também vamos contigo. É a fraternidade dos apóstolos. E essa fraternidade todos nós temos que viver. E lá os apóstolos saíram e entraram na barca, mas nada pescaram naquela noite, nada pescaram naquela noite. E uma noite de primavera lá em Israel, uma noite de primavera. E depois já tinha amanhecido, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado apareceu aos apóstolos. Já tinha amanhecido e Cristo Senhor aparece de pé na margem do mar. Mas os apóstolos não sabiam que eram o nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Como bem sabemos, os 2 discípulos do caminho de Emaús já haviam contado para eles, para os apóstolos. E Pedro e João já sabiam que o ressuscitado, mas eles não tinham visto o ressuscitado ainda. E lá o nosso Senhor Jesus Cristo apareceu de pé na margem do mar. E o nosso Senhor Jesus Cristo, vendo os apóstolos, argumenta: moços, tendes aqui alguma coisa para comer? Cristo Senhor ressuscitado aparece
e chama todos para a fraternidade e pergunta: moços, tendes aqui alguma coisa para comer? Mas eles não tinham nada naquele momento. E o nosso Senhor Jesus Cristo pediu: lançai a rede à direita da barca e achareis. E eles lançaram e encheram as redes de peixes que não conseguiram nem puxar de tantos peixes que pescaram. É a pesca do milagre. O milagre aconteceu. O ressuscitado apareceu e o milagre aconteceu. O ressuscitado mandou lançar as redes e as redes ficaram cheias de peixes. O ressuscitado está no meio de nós. Vamos lançar as redes, que o milagre está acontecendo. Tenhamos fé. Estejamos em unidade, em fraternidade. E os apóstolos não estavam conseguindo nem puxar a rede, pois estavam lotada de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava, quem é? João. Bem sabemos que é João, que, como eu comento, gosto de argumentar que vemos a literatura, o discípulo a quem Jesus amava, porque era mais próximo de Jesus. Era mais próximo, é João. Disse a Pedro: é o Senhor. João disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu a roupa que ele estava nu e atirou-se ao mar. Que maravilha! Era uma manhã de primavera, era um tempo agradável. E Simão Pedro atirou-se ao mar. João e Pedro neste momento. E domingo nós vimos João representava o amor, Pedro a autoridade. E hoje, no mar de Tiberíades, todos os apóstolos, os 11 apóstolos, e aqui nós estamos vendo João, que reconheceu que era o Senhor, e Pedro imediatamente vestiu a roupa e entrou-se no mar. Então os outros discípulos vieram com a barca, os outros discípulos vieram arrastando a barca, arrastando com os peixes, que estavam cheias de peixes, que o milagre aconteceu. O ressuscitado apareceu, o milagre aconteceu, e o ressuscitado está no meio de nós, os milagres estão acontecendo, tudo está sendo renovado. E encheram a rede de peixes, e começa a fraternidade. E logo que pisaram na terra, que saíram do mar, colocaram brasas acesas, acenderam brasas e colocaram peixe em cima e pão para assar, para comer, para a fraternidade. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse: trazei aqui alguns peixes que apanhastes, alguns peixes que pescaram. E Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a terra, arrastou a rede que estava cheia de peixes para a terra. A quantidade era grande, que o milagre aconteceu. Cristo de pé na beira do mar de Tiberíades, e os apóstolos viram o milagre acontecer. E Cristo está no meio de todos nós. Os milagres estão acontecendo, tudo está sendo renovado. E depois que arrastaram a rede para a terra e colocaram os peixes na brasa para assar e pães, nenhum dos discípulos queria perguntar quem era ele, que eles bem sabiam que era o Senhor. Viram o milagre acontecer. E colocaram os peixes na brasa e os pães,
E o nosso Senhor Jesus Cristo aproximou-se, tomou o pão e distribuiu com eles. É a fraternidade. Primeiro os pães e depois os peixes. E assim conclui a boa notícia. Esta foi a terceira vez que Cristo, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. E Ele está no meio de nós. Tenhamos fé que o milagre está acontecendo e vamos lançar as redes, avançar para as águas mais profundas. Que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Vivamos de esperança em esperança. Vamos anunciar a boa notícia pelo mundo afora. Que o ressuscitado aparece à beira do mar de Tiberíades, onde estavam os apóstolos, e depois que a pesca milagrosa acontece a fraternidade dos pães e dos peixes que pescaram. E hoje, em todas as nossas refeições, o ressuscitado está conosco no meio de nós. Estejamos em unidade, em fraternidade, progredindo sempre mais e mais a Deus, propagando a copiosa redenção do ressuscitado pelo mundo afora. Que toda a sociedade se renove em Cristo ressuscitado. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, aperte o coração de cada ser humano e faça semelhante ao vosso Filho Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria Imaculada depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ite missa est, alleluia, alleluia.